Localizada na região central da cidade de Campinas, a Avenida Francisco Glicério, com 2,35 km de extensão, fica na Macrozona 4, a área de urbanização prioritária. É considerada uma das principais avenidas da cidade. A via, antes conhecida como Rua do Rosário, surgiu com a construção da Igreja do Rosário em 1817. Anos depois, a via passou a se chamar Francisco Glicério, em homenagem ao político campineiro Francisco Glicério de Sequeira Leite. Em 1938, Francisco Prestes Maia elaborou um plano para a região central de Campinas, no qual incluía alargamento das vias para facilitar o tráfego de veículos. Isso implicou na retirada de alguns imóveis, incluindo a Igreja do Rosário. Esse plano foi concretizado no ano de 1956, onde houve muito protesto da população local. Em 2011, o prefeito Jonas Donizete lançou um projeto de revitalização do centro da cidade. Esse projeto foi elaborado pela arquiteta e urbanista Maria Rita Silveira de Paula. Esse projeto inclui enterramento da fiação, alargamento das calçadas, ampliação dos números de mobiliários urbanos e melhoramento da rede de esgoto da avenida. A construção desse projeto começou a ser concretizado no ano de 2015. Falando sobre o uso do solo, essa é uma área bem verticalizada, onde existe uma predominância de uso misto e o comércio também é muito presente. O gabarito de altura, no geral, segue um parâmetro baixo, com poucas edificações consideradas altas, sendo de 6 a 11 pavimentos. Observamos que nas extremidades da área em estudo, o gabarito chega a ser o mais alto. O terreno apresenta uma topografia entre as rotas 705 até 772, sendo esta a mais baixa nessa região em estudo, sendo uma diferença também de 33 metros. Foram apontados cerca de 18 marcos referenciais na região, mas eu queria trazer um destaque maior para os números 10, 11, 12, 14, 15 e 18, já que eles estão ligados diretamente com a Avenida Francisco Glicério. Então, em 10 a gente tem Palácio da Justiça, 11 a Praça Guilherme de Almeida, o 12 o Largo do Rosário, 14 Catedral Metropolitana, 15 Praça José Bonifácio e o 18 o Largo do Pará. No sistema viário, a gente separou as vias em arterial, coletora, local e calçadão. A gente tem um destaque para a Avenida Francisco Glicério, que é uma via coletora com muita verticalização e tem acesso a várias vias interessantes. Entre elas, a gente tem a Avenida Rosimbo Maia, que é uma via arterial, a Barreto Leme, que é uma coletora e gera a Barão de Jaguara, que se mantém paralelo ao Glicério, a Benjamin Constant, que está em amarelo porque ela tem uma aparência de local, mas sua intensidade é de uma via arterial. A Glicério também tem acesso à Avenida Campos Sales e à Rua 13 de Maio e Rua Doutor Costa Guiar, que fazem parte do calçadão. Também temos a Avenida Moraes Salles e a Avenida Aquidabã, que tem uma diversidade de hotéis e comércio. Ao longo da região em estudo, há vários pontos de ônibus, o que auxilia positivamente em relação ao transporte da população, sendo que passam 6 linhas de ônibus nesta região. Relacionando com o uso do solo, observamos que interfere de forma positiva para que as pessoas, ao chegarem em determinadas regiões, já tenham acesso ao comércio, ao serviço ou à própria habitação. Com isso, o fluxo se torna ainda maior, principalmente nos horários de pico. Nossa equipe escolheu o tema ponto de ônibus. Durante a visita na Avenida Francisco Glicério, notamos que apesar das calçadas serem largas, os pontos de ônibus são grandes e ocupam muito espaço, prejudicando a circulação de um intenso fluxo de pedestres na região. Notamos também que os mobiliários possuem problemas ergonométricos, sendo assim desconfortáveis para quem espera o transporte público.